Deus abençoe, pode sentar. Essa semana aconteceu uma coisa meio desagradável em termos do próprio salão. E eu fiquei, apesar de muita turbulência, procurando ouvir do Espírito como conversar com vocês. Às vezes nós falamos muito que nós queremos andar no poder de Deus, fazer a obra de Deus, mas a palavra diz que se você não for fiel no pouco, é muito difícil você ser colocado no muito. Deus não está falando apenas em área financeira nesse ensinamento. A palavra de Deus está falando em relação aos espaços que nós abrimos ao Espírito Santo para que Ele realize a obra dele na nossa vida. Mas chegou a um ponto em relação ao salão que foi desligada a energia do salão. E dentro do que eu vou ministrar, eu quero primeiro deixar esse ponto com vocês muito claro, em relação a como que a igreja lá atrás se portava em termos do valor que se dava à palavra de Deus. E o nosso desejo foi realmente deixar hoje sem energia, para que as pessoas vissem o valor que tem essa luz. Porque você só sabe o valor que tem um copo d'água quando você não tem água. Nesses dias de calor, a gente sente sede, mas por ter muita água, desperdiça água de tudo quanto é maneira. Mas se eu e você morasse num lugar onde não tem água, você cuidaria de um copo d'água como você cuida talvez hoje do teu carro. Porque você saberia o valor que tem um copo d'água. Em termos de energia elétrica, você só sabe o valor que ela tem quando você não tem energia elétrica. Esses dias passou uma reportagem de um local no Brasil, uma ilha, onde morava apenas um senhor, já de mais de 70 anos. E essa ilha ficava a alguns quilômetros de uma hidrelétrica e ela não tinha energia. Ele usava tudo à base de lamparina e fogão a lenha naquela ilha. E quando os repórteres perguntaram para ele o que ele mais queria, ele falou: o que eu mais queria é aquele negócio que eu vejo todo dia lá. Eu queria ter uma lâmpada, uma luz aqui, nesse lugar. E através dos os repórteres conseguiram que ligassem energia para ele lá. E quando ele estava conversando com os repórteres, deu 8h30 mais ou menos da noite, ele falou: agora vocês me desculpam, mas eu tenho que desligar a energia para não desperdiçar. Por que ele deu esse valor todo à energia? Porque ele passou a vida inteira sem ela. Então, em termos da obra de Deus, esse trabalho aqui está aberto para todos vocês, dia e noite, para você vir orar. Você tem um certo conforto, vamos dizer assim. Eu te digo isso porque eu já preguei no Nordeste, no presídio, do lado do cemitério, 3 horas da tarde, os presos tudo de short, sem camisa, e eu lá ministrando para eles, e eles não saíam nem para tomar água. Da última vez que eu tive que ministrar lá, eles estavam sem energia, e eu ministrei a luz de vela para eles. Então você só sabe o valor que um determinado conforto tem quando você perde, ou quando você nunca teve e passa a ter. E eu me entristece muito porque não há um compromisso com esse trabalho. Eu nunca te pedi dinheiro e nem vou pedir. Nunca levantei oferta e nem vou levantar. Só que eu acho que não precisa ser tão espiritual para saber que isso daqui custa alguma coisa. E você poderia contribuir de alguma maneira para que isso daqui fosse conservado. De alguma maneira. Muitas pessoas falam: mas eu não tenho direção de Deus, o Deus não me falou o quanto eu tenho que semear. Irmão, se você ouvir um pouquinho dentro de você, Deus não vai nem precisar mandar. Você vai ver a necessidade de se fazer. Eu sei que a maioria acostumou com uma tal de dinâmica ministerial nas igrejas, onde as pessoas praticamente arrancam dinheiro do teu bolso. E por aqui não se levantar a oferta e pedir dinheiro, a maioria acha que isso aqui vive de qualquer jeito, que não há um gasto aqui dentro, não há uma despesa. E há muita despesa aqui. Você aqui paga energia, você paga água, você tem que manter esse salão limpo, você paga um aluguel, paga tudo isso, e tem um gasto. Então eu acho que se há um valor,
se é uma responsabilidade, e você se considera como igreja, o mínimo que você poderia era procurar fazer a tua parte. Não se fala em quantia, aqui não vai se mencionar em nada, apenas se eu estou usufruindo, meu Deus, eu posso contribuir de alguma maneira para que isso continue aberto, de alguma maneira. E não vai o fato de você dar o teu dinheiro aqui que você vai ficar mais rico ou mais pobre. Deus te abençoa, não é porque você dá dinheiro, é porque Ele te ama. A tua situação financeira muda quando você conhece um Deus que cuida de você. Quando você começa a crer que Ele supre as tuas necessidades. Eu não estou dizendo para você contribuir aqui, em termos dos gastos que tem esse trabalho, para dizer para você que a tua vida vai mudar. E não vai se... Como que eu faço? Você tem que saber. Quanto? Você saberá. É só você atentar dentro de você. Eu acho injusto, às vezes, poucas pessoas querer carregar um trabalho que cada um poderia fazer a sua parte e não seria pesado para ninguém. Não estou pedindo para mim. Faz 10 anos que eu ministro o Evangelho. Eu nunca pedi o teu dinheiro e nunca me faltou nada. Graças a Deus, porque Ele cuida de mim. Embora digam por aí que eu tenho 3 apartamentos, tenho um monte de coisa. Que eu ando de Fusca por esporte. Eu não tenho nada. E eu queria que quem duvida da minha moral e do meu caráter, mano, você tem liberdade para levantar a minha vida desde quando eu nasci em Rio Preto e moro aqui. Levanta a minha vida. E se você achar algum valor a mais lá, é teu. Eu não tenho que manter aparência para ninguém. A minha vida é muito transparente. Pode levantar a minha vida quando vocês quiserem. Até em termos criminais, viu? Pode ver se eu tenho antecedente criminal também. Graças a Deus, enquanto a isso, eu não tenho nenhum peso em mim. O que eu preciso te dizer é que a obra de Deus, o reunir, o congregar, não é uma coisa isolada. Quando a palavra fala congregar ou reunir, é com um determinado fim e objetivo. Não é apenas esquentar banco de igreja. Você não foi chamado apenas para esquentar banco de igreja. Deus quer levantar você como servo dele. Não é título, não é cargo em igreja, mas é como uma pessoa que quer andar com Deus. Uma pessoa que quer, Deus, eu creio que essa é a verdade, e eu vou pagar o preço que for preciso para andar nela. Não importa se a situação está difícil, não importa, eu sei que se eu andar com o Senhor, não tem maneira de eu ser derrotado. Eu vou vencer, porque a tua palavra me garante isso. O Evangelho, ele é a verdade de Deus, compartilhada com toda a humanidade. Só que você precisa aceitar o Evangelho. E ter um compromisso não é com Versilei, não é com homem nenhum, é com o Evangelho que você tem que ter um compromisso. É com a palavra de Deus. E quando você tem um compromisso com ela, o Espírito Santo não te deixa ser confundido. Ele te guiará a toda a verdade. Ele te ensina como dar os passos certos. Então, quando se fala na palavra de Deus, na obra de Deus, a obra de Deus é você permitir que o Espírito Santo revele a você tudo que Jesus fez por você. Tudo. Em relação a todas as coisas, até mesmo financeiramente. Então, se você crê que esse local é útil, que aqui há a verdade, que essa palavra tem sido benéfica para você, que esse lugar tem sido uma bênção na tua vida, ninguém precisa levantar oferta e pedir dinheiro. Você teria que saber que você tem um compromisso com esse trabalho. E nem se falar quanto. Isso é uma vergonha para nós que já estamos ouvindo essa verdade 10 anos. Ter que se pedir dinheiro aqui na frente. Se eu tiver que fazer isso, eu fecho as portas desse trabalho. Mas eu não vou pedir o teu dinheiro. E se precisar fechar, eu fecho. Eu quero que você aprenda que aqui é para se praticar. E se você conhecer Deus como Ele é, você vai ver como essa palavra funciona. E eu não estou te falando algo do Versilei, nós vamos ver se tem base bíblica no que eu estou te falando. Amém? Abre em Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Amém? Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Você estimula o teu irmão.
Como? Através da tua prática em Deus. À medida que você pratica a palavra, à medida que você procura viver nesses princípios, o teu andar em Deus estimula e anima o teu irmão a andar da mesma maneira, do mesmo jeito. Quando você se firma e persevera numa instrução de Deus, você está levando os outros a ver que aquela verdade funciona, porque ela está funcionando na tua vida. Mas ele continua dizendo assim: não deixando a nossa congregação. A palavra congregação aqui é não deixando-nos de reunir. Por que o apóstolo lá atrás exortou a igreja a isso? Qual foi o problema que havia? É que quando começou a haver a perseguição contra a igreja primitiva, muitos homens de Deus, devido à perseguição e a problemas dentro da igreja, começaram a se isolar e se afastar da comunhão. Então ele falou: olha, vocês precisam estar firmes na fé que vocês professam. Mas não é o reunir que a gente entende, não é esse reunir de apenas sentar na cadeira, era um reunir de compromisso com a verdade. Aqueles homens, eles tinham algo em comum, eles queriam andar com Deus, eles queriam servir a Deus, mesmo que eles perdessem até a própria vida, mas eles pagavam um preço, que eles queriam andar com Jesus. Então o apóstolo exortou: não para. Você vai ver como era esse congregar lá na igreja primitiva. Havia 3 práticas que eram o centro desse congregar, que o apóstolo diz assim, que eles perseveravam unanimemente na doutrina, na oração e na partir do pão, e o coração do povo era um, e todos os dias perseveravam em oração no templo, unânimes, para servir a Deus. Nós perdemos essa parte. Não há uma perseverança coletiva, não há um estímulo de irmão para irmão, não há um amor coletivo. Perdeu isso na igreja. Não há um objetivo de conhecer Deus. A maioria das igrejas hoje estão pregando porque se você for lá, a tua vida vai mudar. A tua vida é mudada à medida que você conhece Deus. Você precisa, não é buscar Deus para resolver os teus problemas, é aprender a buscar Deus porque você quer conhecê-lo. E à medida que você conhece Deus, você começa a compreender que os teus problemas já foram resolvidos por Jesus. Há 2000 anos atrás, esses homens nessa época, havia uma perseguição. Há pouco tempo antes tinham matado Jesus Cristo, crucificado. Quando a igreja primitiva se levantou, começaram a matar muitos dos apóstolos. Muitos eram colocados em aqueles escorregadores enormes, mais alto que isso aqui, tudo com lâmina para cima, e eles eram jogados lá de cima, rolando, e ia retalhando tudo eles. E quando chegava embaixo, estava tudo retalhado, tudo morto. Outros eram colocados num espeto e assado vivo, que nem você assa um boi. E as pessoas passavam perto deles e escarneciam deles. Outros, eles eram arrancados a pele deles vivos, tirava a pele deles, e eles ficavam em carne viva, o corpo inteirinho. Outros, como Pedro, eram crucificados de ponta cabeça. E esses homens, eles não recuaram 1 centímetro do diabo, porque eles queriam andar com Deus. Perdeu-se essa visão. Hoje as pessoas querem andar com Deus para mudar a situação financeira, para sair de uma enfermidade. E quando não se resolve isso, eles dizem que a palavra não funciona. Não funciona porque você está seguindo ela da maneira errada. Se você buscar acima de tudo comunhão com Deus, você vai ver que todas as outras coisas são resolvidas. Pode ter certeza disso. Eu já falei que se eu quisesse colocar 1000 pessoas no lugar, eu coloco. É só pregar o que elas querem ouvir. É só te falar o que você quer ouvir. Eu sairia com sacos cheios de dinheiro se eu quisesse. Eu sei como fazer isso. Mas não seria o evangelho verdadeiro. Não deixando de congregar, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia.
Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Mas uma certa expectação horrível de juízo, é ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Mas o que Deus está dizendo aqui? Que se você pecar não tem mais jeito? Que se você pecar não há mais solução para a tua vida? Tem igrejas que dizem assim, que se a pessoa pecar, ela é excluída porque não tem mais jeito, mas não é isso que está falando aqui. O pecado que o apóstolo está exortando a igreja é que se eles deixassem de seguir a Jesus, depois de tê-lo conhecido, e voltassem pela lei, não haveria mais sacrifício nenhum que pudesse dar salvação para eles, pois eles estavam rejeitando Jesus. Por isso ele continua dizendo: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidais-vos, será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fazer agravo ao Espírito da graça. Como é que você faz agravo ao Espírito da graça? Quando é que você pisa Jesus? É quando você deixa de aceitar a graça, de aceitar que Ele já fez tudo por você, e você começa a procurar uma maneira de ajudar a Deus a resolver aquilo que Ele já resolveu. Quando você nega a graça de Deus, e você quer servir a Deus pela lei, você está dizendo que tudo que Jesus fez não valeu nada. A começar do dízimo. Muita gente fala: mas não tem problema nenhum, eu só estou pisando no... Mas se você for viver pela lei, você tem que respeitar todos os mandamentos, não é apenas um. Mas quem é, irmão, que vai repreender o devorador? Você. Eu, irmão, você. Mas Deus disse que é Ele que repreende. Sim, na velha aliança era Ele, porque não havia vindo Jesus ainda, e o homem não tinha autoridade para expulsar nenhum demônio. Lá na época de Moisés, quando Deus instituiu o dízimo para repreender o devorador, nenhum homem na face da terra, nem mesmo os profetas, tinha autoridade para repreender Satanás. Por isso que quando Moisés morreu e Satanás veio requerer o corpo de Moisés, nem o anjo do Senhor se atreveu, mas ele disse: o Senhor te repreenda. Ele não repreendeu, porque não havia autoridade. O que é que o devorador faz, segundo os ensinamentos? Ele vem e leva todo o teu mantimento e destrói a tua plantação. Ele vem e coloca a enfermidade nas pessoas, e elas têm que gastar todo o dinheiro com remédio. Ele vem e coloca a miséria. Não é isso que ele faz? Não é isso? Eu sei que vocês estão olhando assustados, porque vocês não estão libertos do dízimo ainda. Vocês têm medo do diabo ainda. Mas quando Jesus Cristo veio, Ele disse: agora aconteceu aquele dia. Não vos alegreis, porque agora os demônios se submetem a vocês. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome agora está arrolado no céu. Agora vocês são da família de Deus, e a autoridade que o Filho tinha na terra é designada a igreja dele agora. E em meu nome, ele diz, Marcos 16, expulsarão demônios, curarão enfermos, pisarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes causará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em meu nome farão as minhas obras e as farão maiores. E um pouquinho antes ele diz: porque eu vou para o meu Pai. Você agora tem autoridade, foi dada a você. Você agora não é abençoado financeiramente porque você paga Deus, mas porque você conhece Deus, porque você aprende a ter um relacionamento com Ele. E o povo na igreja primitiva conheceu isso de tal maneira, e eles chegaram a um ponto que
Eles sabiam de tal maneira que Deus cuidava deles, que nada que eles tinham eles julgavam seu, mas eles vinham e despejavam tudo ao pé dos apóstolos. Não vou pedir para você despejar nada no meu pé, não. Mas é para você entender como funciona a fé. Como funciona a obra redentora de Jesus. Por isso o apóstolo disse: você não pode mais viver pela lei. Se você resolver voltar pela lei, você está pisando o Filho de Deus. Você está voltando novamente para a escravidão. Você está crucificando o Filho de Deus. E você está dizendo que o sangue do Novo Testamento não valeu nada. Agora você chega a Ele pela graça de Deus. Tudo de graça para você. Mas você precisa tomar uma posição na palavra de Deus. É a palavra que leva você a entrar na vitória. A palavra de Deus. Jesus tornou você livre, irmão. Ele se fez sacrifício em teu lugar. Ele é o sacrifício vivo por você. Lê novamente aí. Quebrantando alguém, versículo 28. A lei de Moisés morre sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da nova aliança, com que foi santificado, e fazer agravo ao Espírito da graça. Deus abençoa você porque Ele te ama. A palavra diz lá em Efésios que Ele levou cativo o cativeiro. Você sabe o que significa isso? Quando Jesus ressuscitou e subiu aos céus, Ele levou de cativo o direito que Satanás tinha de escravizar você, de oprimir você, de devorar você. Jesus levou cativo junto com Ele. Então não há devorador, não há migrador nem imigrante, que se você crê nessa palavra e se revestir da graça de Deus, que Deus não possa cuidar de você. O salmista, lá atrás, entendeu uma coisa que nós com o Espírito Santo hoje ainda não entendemos. O salmista, que viveu lá na época da lei, ele entendeu um princípio em Deus que nós ainda não entendemos. Abre no Salmo 103, depois a gente vai lá em Atos capítulo 2. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, corpo, alma e espírito, todo o meu ser, bendiga o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, louva ao Senhor, e não te esqueças. Você não pode esquecer, mas tem alguém que vai tentar fazer você esquecer. Tem alguém que vai tentar roubar o teu entendimento da graça de Deus. Satanás. E não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Está dizendo que é um benefício que já é teu. Benefício é algo que você não precisa mais pagar por ele. Você não precisa lutar por ele. Ele é teu, foi conquistado para você. Deus me beneficiou com saúde. Deus me beneficiou com suprimento. Deus me beneficiou com suprimento, com saúde, com graça, com misericórdia, com justiça. Tudo de graça. Deus conquistou para mim. É em Jesus Cristo. Mas se eu e você não dê a condição que o Espírito Santo precisa, você nunca se convence de que essa é a verdade. Nunca aceita. Por isso que nós precisamos entender o que é congregar, que não é brincar de igreja. O que é reunir, que não é reunir para um ficar falando da vida do outro. A palavra congregar significa com um firme objetivo. Com um objetivo, com o mesmo objetivo, em rumo a uma mesma verdade. Eu quero andar nessa verdade.
Mas a maioria de nós, quando a coisa aperta, às vezes dentro de nós a gente pergunta: será que essa é a verdade? Será que essas práticas realmente funcionam? Funciona? Funciona sim. Então abre em Atos, capítulo 2, versículo 37. Aí tem um título, né? As primeiras conversões. Devia estar escrito: como devem viver os convertidos. Teria que ser assim. Porque isso aqui, essa prática, não era só para o tempo da igreja primitiva, é para hoje. Aqui há uma instrução de como a igreja começou. Deveria estar bem grande. Essa é a instrução. Como deve viver e praticar o novo convertido. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, e sereis batizados no Espírito Santo. Não falou: agora vocês vão fazer uma escola preparatória para receberem o Espírito Santo. Agora vocês vão procurar viver tudo certinho durante uns 10 anos, abandonar tudo quanto é vício, e aí, se vocês forem dignos, vocês receberão o Espírito Santo. Não está falando nada disso, porque o Espírito é pela graça. A condição para você ser cheio do Espírito Santo é receber Jesus Cristo no teu coração. A única condição que Deus estabelece. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Você sabe esse longe o que significava? Não é um longe geográfico. A todos que um dia vierem a crer nessa palavra, essas promessas são para eles também. Essas promessas é para você hoje, que está tão longe. Na época, a gente estava séculos e séculos, nem imaginava que um dia eu ouvia o Evangelho, nem nascer. Mas Deus já tinha estabelecido que essa promessa era para você também. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Num dia se converteram quase 3.000 almas, 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas. Agora, o que essas pessoas faziam? Muita gente inventou um monte de programação dentro das igrejas hoje para ocupar o tempo das pessoas. Mas o que essas pessoas que se converteram faziam? Como é que eles foram se firmando naquele ensinamento? Como é que eles foram vivendo dentro dessa verdade? Olha o que eles faziam. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou no ensinamento, ou na palavra de Deus. Como que se persevera na palavra? Lendo, meditando, se firmando nela. E nas orações, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam isolados, cada um para um lado. É isso que está dizendo aí? Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, ou juntos, ou com o mesmo objetivo, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos e com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo.
E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. É assim que a igreja se firmou naqueles ensinamentos. Então, quando eu comecei a questionar Deus sobre a falta de compromisso, até mesmo financeiro das pessoas, a falta de amor por um simples, não pelo local, mas pelo espírito que está se tentando levar nesse local. E por que hoje, em modo geral, em todos os lugares, as pessoas querem fazer troca com Deus? Não há um contribuir voluntário de amor. Ele falou, porque falta a base que eu estabeleci lá atrás. Satanás roubou essa base. Satanás roubou a doutrina, a palavra, o tempo com a palavra, o desejo pela palavra. Satanás roubou a entrega que se havia ao Espírito Santo. E as pessoas hoje não sabem como se entregar ao Espírito Santo. E muitos estão tão ocupados com o dia a dia deles, que eles também não conseguem passar tempo com o Espírito Santo. Então é como se ficasse sem endereço a minha palavra. Veja bem, quem te guia à verdade e te ensina como andar com Deus é o Espírito Santo. Quando você não passa tempo a sós com o Espírito Santo, essa palavra fica sem endereço na tua vida. É por isso que as pessoas ouvem e não entendem. É como se você escrevesse uma carta para alguém e não colocasse o endereço. Jamais chegaria a esse alguém. Mesmo que você escrevesse a carta com todo o amor, não chegaria. Quando você lê a palavra de Deus e você não passa tempo com o Espírito Santo, você não dá para Deus a condição que Ele precisa para pegar essa palavra e vivificar ela, revelar ela dentro do teu espírito. É isso que Jesus disse: conhecer a verdade e ser liberto pela verdade. Fica sem endereço. Então as pessoas leem e entendem do jeito que elas querem. E você pode chegar e dizer: não é assim, a palavra está dizendo dessa maneira, mas eu creio assim. Mas é desse jeito que eu vejo. Quantas pessoas você vê morrendo com a enfermidade e você ora por elas e você diz: a palavra diz que você é sarado. Ah, eu sei, mas quem sabe Deus quer que eu morra de enfermidade. Você não sabe? Se Ele diz que Ele é o Senhor que te sara, se a palavra diz que Jesus tomou sobre Ele as tuas enfermidades, como é que Deus vai voltar atrás da palavra dEle e vai fazer algo contrário do que Ele disse, se Ele não é homem que minta, e nem filho do homem para que volte atrás? O que Ele diz é: só que eu preciso da ajuda do Espírito Santo para me fazer entender que Ele é o Senhor que me sara. E quando a igreja primitiva começou a se entregar à palavra e ao Espírito Santo, havia uma condição, uma mesclagem, as duas coisas junto, o Espírito e a palavra, operando na vida daquelas pessoas. E elas foram sendo libertas, curadas, libertas da avareza, libertas da ambição, libertas do medo, libertas da enfermidade, por causa do amor delas pela palavra de Deus e a entrega ao Espírito Santo. Muitas pessoas hoje têm atravessado dificuldade na empresa, no trabalho, porque elas não sabem como deixar Deus cuidar das coisas para elas. Se você der o tempo que Deus precisa, Ele te ensina como ser o melhor funcionário, como ser o melhor empresário, qualquer coisa. Mas perdeu esse alvo. Em relação ao dar na igreja, se perdeu da mesma maneira. As pessoas não sabem mais
que é elas que estabelecem e elas que decidem por amor a Deus e a obra dele, semear, que elas não têm que esperar ninguém ficar pedindo. Que é você que toma posse da tua cura, aceitando o que Deus diz em relação à tua saúde. E não você ficar esperando e dizendo, se Deus resolver, Ele vai me curar. Se um dia quiser, quem sabe Ele me cura. A verdade é que Ele já te curou. Ele já te sarou. Só que você precisa entender isso aqui dentro. E é o tempo que você dedica ao Espírito e à palavra que faz com que isso aconteça. É dessa maneira aqui. Por que havia comunhão na igreja, entre os irmãos? Por que havia amor entre eles? Porque eles decidiram no mesmo espírito. Eu vou pagar o preço. E eu quero buscar Deus com todas as minhas forças. Mesmo que eu seja a pessoa mais fraca nesse momento. Eu vou me levantar, ó Deus. Eu vou me entregar ao teu espírito e à tua palavra. Porque eu quero andar com o Senhor. E isso foi atingindo toda a igreja primitiva. Cada irmão tinha o desejo de andar com Deus. E eles perseveravam unânimes. Não, você vai orar, vamos orar junto. Vamos buscar Deus. Havia uma comunhão. Não existe amor e comunhão dentro de uma igreja se não houver a ação do Espírito Santo. Senão você só vê o defeito das pessoas. Você só vê a falha delas. Quando você começa a ir para o Espírito, você vê o teu semelhante como Deus vê. Você não vê como os outros vê. Você vê como Deus vê. O Espírito te mostra a ótica dele. Era isso que Jesus fazia quando ele deparava com todas aquelas pessoas problemáticas. Ele via como Deus via, porque ele era Deus, com compaixão. E você só vai ver isso se você deixar Deus te mostrar isso. Indo para o Espírito. Mas mesmo lá, logo que a igreja, logo que os apóstolos estavam andando com Jesus, o diabo tentou atrapalhar tudo logo no começo. E ele entrou com um espírito de divisão entre os apóstolos. E ele mirou uma das maiores colunas da igreja primitiva. Um dos homens que teve uma importância muito forte naquela época, apóstolo João. E ele também chegou em Tiago, e ele falou, eu vou suscitar um espírito nesses homens, para pôr eles contra os outros apóstolos. O diabo tentou fazer isso. Abre, acho que é Marcos, capítulo 10, versículo 35. E aproximaram-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos faça o que pedirmos. E ele lhes disse, que quereis que vos faça? E eles lhe disseram, concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Eles não eram muito presunçosos, não. Só queria cada um sentado do lado de Jesus, lá no céu. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que sou batizado? E eles lhe disseram, podemos, Jesus. Porém disse-lhes, em verdade vós bebereis o cálice que eu beber. Que significava pagar o preço que Jesus estava pagando com a própria vida. E sereis batizado com o batismo com que sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Os outros apóstolos falaram, mas vem cá, o que vocês estão achando que vocês são? Vocês acham que vocês são melhor do que nós? Por que vocês podem sentar à direita e à esquerda de Jesus e não nós? E o diabo queria ali criar uma facção entre aqueles homens. Então Jesus ensinou como é que funciona
a comunhão entre os irmãos. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabei que os que julgam ser príncipes das gentes, os homens desse mundo, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E muitas vezes eu e você quer ser alguma coisa. Não há maior privilégio na tua vida de poder servir a obra de Deus. Mesmo quando você dá um copo de água para alguém, você não sabe o valor que isso tem. E se eu e você não aprender um servir o outro aqui dentro, nós jamais vamos entender o que é servir a Deus lá fora. Não vamos? Você entende como que funcionam os princípios da obra de Deus? Quando aqueles irmãos lá atrás contribuíam na obra e davam tudo o que tinham, é porque o amor deles pelos outros era tão grande que eles preferiam não ter nada do que ver alguém passar necessidade. Eles semeavam, não era por interesse, porque para eles era uma maneira de servir o reino de Deus. Não é para mudar a situação financeira, não era para impressionar o pastor, e não era para mudar a vida, mas é por uma condição de amor pela obra de Deus, onde havia neles um prazer imenso. Para eles era um privilégio o poder contribuir na obra de Deus. Perdemos toda essa visão. Se um dia você passa uma vassoura aqui, você não está fazendo nenhum favor para o Versilei. Você está servindo o teu irmão, para que quando ele chegue, esteja limpo para ele. Às vezes algumas pessoas me perguntam: por que você ajuda a lavar o salão? Porque eu preciso ser exemplo. E isso não me diminui. Eu lavar isso aqui, encerar, não me faz menor e nem maior. Os outros pastores não faziam, o problema deles. Primeiro que eu não sou pastor, eu sou teu irmão. E eu não sou melhor do que você. É uma maneira de eu servir você. E quem me recompensa não é você, é Ele. Então, o Espírito que operou na igreja e que deveria operar é esse mesmo Espírito, o Espírito do amor, que só é desenvolvido à medida que você passa tempo com o Espírito Santo e com essa palavra. Quando você começa a ler a palavra, orar em línguas, louvar a Deus, o Espírito Santo começa a fazer uma obra tão profunda dentro de você, que na hora você não consegue entender ela. A tua alma é muito limitada, mas à medida que o tempo vai passando, aquilo começa a criar uma dimensão dentro de você, começa a criar vida dentro de você. E nós precisamos deixar Deus fazer isso na nossa vida, cada um de nós aqui dentro. Cada um. Você vai ver como as coisas na tua casa, a parte mesmo financeira, o teu corpo começa a ter vida, a ter saúde. Mas se eu e você não fazer isso, não fizer isso, daqui a uns dias, você vai achar que isso não funciona e vai procurar um outro ensinamento. Eu sei disso. Mas se você passar tempo com essa palavra, realmente tempo com ela e com o Espírito Santo, as coisas mudam na tua vida. Você vai ver isso em termos práticos na tua vida. Eu não quero fazer tudo aqui dentro, eu preciso de ajuda. Mas você precisa deixar Deus levantar você, não sou eu que te levanto. O Espírito poder fluir em você, é Ele que faz isso. Aí realmente as coisas tomam outro sentido na nossa vida.
totalmente diferente. Só para terminar, abre em Gálatas, capítulo 6. Versículo 1. Eu quero ler o versículo 2, mas nós vamos começar do 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Mas olha esse daqui: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Você sabe o que é levar a carga um do outro? Sabe o que é? Como é que Jesus levou a nossa carga sobre ele? É você morrendo para você mesmo, para o teu orgulho, para a tua soberba, para tudo, e se colocando um espírito de servo, para você ser sempre um canal para o teu irmão. É assim que você leva a carga um do outro. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, muita gente fala: como é que eu sei se eu devo semear na obra de Deus ou não? Está aqui a tua resposta para a tua pergunta. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Está aí? Lê bastante que você vai entender. Mas é você que faz. Tem que estabelecer aqui dentro. Mas nós não vamos chegar a nenhuma dessas práticas se a gente não fizer a primeira, que é o que Deus me mostrou muito claro. Se a gente não parar nesse momento e você reconhecer que você precisa começar agora, não vou dizer nem ontem nem amanhã, começar agora, a abrir uma condição e um tempo a sós com o Espírito Santo e com a palavra, e procurar viver em comunhão com teu irmão, e a gente começar a perseverar juntos em oração, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Isso aqui não está aberto para ser uma exposição. É um lugar onde você pode passar tempo orando e perseverando na palavra. A que horas? É você que resolve. Está aberto o dia todo? De manhã, à tarde, à noite. Porque eu sei que 90% em casa não ora. Ainda é tão forte os cuidados da vida, que você passa o dia todo preso na tua casa e com os afazeres e filhos e tudo mais, que a hora que você deita na cama, você já deita dormindo. Então, tempo com Deus. Deus não quer resolver esse problema que você está passando agora. Ele já resolveu. Ele quer ter uma comunhão por toda a tua vida aqui na terra. Ele quer andar com você. Ele quer que você saiba que Ele funciona, não só para resolver esse problema, mas em todas as áreas da tua vida. Ele quer que você conheça Ele. Tempo com Ele. É isso que nós precisamos. Deus quer que você aprenda a viver na saúde e não apenas ficar a vida toda esperando uma cura. Ele quer que você aprenda a viver na abundância da vida que Ele te deu e não passar a vida toda fazendo campanha para receber um pouquinho de dinheiro. Deus quer que você aprenda a saber que Ele cuida de você o tempo todo e não só quando você está na igreja cantando. Ele quer ser o teu Deus todos os momentos da tua vida.
Todos os momentos. Por isso eu te falo, você não tem que esperar esse salão fechar ou apagar a luz para um dia você entender que você poderia ter contribuído e ajudado na obra de Deus. E eu não tenho vergonha nenhuma de te falar que eu tenho ensinado e ministrado há 10 anos, mas Deus tinha me falado algo lá no outro salão e eu estou sendo incoerente com o que Deus falou. Ele disse: você não pode carregar as pessoas, e nem esse salão, e hoje nem esse, eu não vou carregar. Cada um de vocês pode saber no seu coração como você pode ajudar essas portas a ficar abertas. Cada um. E você não vai estar fazendo favor para ninguém, é para você mesmo. Dessa maneira. Então vamos começar a orar. Está começando um novo ano, porque esse ano já foi. O ano que vem você vai andar da mesma maneira que andou esse ano? Ou você vai resolver e dizer: Deus, eu esse ano, eu quero começar pelo menos da maneira certa, passando tempo com a Tua Palavra e com o Espírito Santo. Pode ter certeza que muda muita coisa, principalmente dentro de você. O objetivo de Deus nesse momento não é o teu vizinho, não é a tua mulher, o teu marido, não é o teu irmão, é você. Deus quer você nesse momento. É com você que Ele quer ter comunhão. Então vamos começar. Está aberto todo dia, se você quer vir orar. Começa a ler os evangelhos, começa dos evangelhos, releia a Bíblia, leia de novo, releia de novo, ora no Espírito Santo, e você começa a entender a palavra como ela realmente é, a verdade de Deus para você, a palavra de Deus. Amém? Eu sei que muita gente não está com vontade de falar amém, mas não tem importância. Vamos ficar de pé?